Boa noite, amada igreja. Vamos abrir em Hebreus, capítulo 4. A mensagem dessa noite, que é a última da série sobre trabalho e descanso, nós vamos ler do capítulo 4, versículo 1, até o versículo de número 13. Hebreus 4, do 1 ao 13. Assim nos diz a palavra do Senhor. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora, certamente, as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas são descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos diante de uma passagem grande da Tua Palavra, uma passagem difícil, uma passagem com muitas informações que podem ser desafiadoras para nós. Mas nós queremos te pedir, Senhor, fala conosco essa noite, trabalhe o nosso coração pela Tua Palavra, que nós possamos compreender com clareza a Tua vontade para nós e que hoje os nossos ouvidos sejam sensíveis à Tua voz e que hoje nós tenhamos nossa vida transformada mais e mais pelo Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa série de mensagens que nós vimos em janeiro, tanto pela manhã como à noite, sobre trabalho e descanso, passamos por várias passagens que foram construindo o nosso entendimento sobre o que nós vamos ler aqui hoje. A primeira vez que eu preguei esse texto, não sei quantos lembram aqui, foi em 2021, ainda na pandemia. Lembra disso? Eu vi o vídeo esses dias, tive que tirar até a máscara aqui. Na hora de eu li o texto com a máscara, ficou um negócio todo enrolado. Tirei a máscara, parece que não mudou muita coisa, mas foi assim. E eu percebi que foi muito difícil explicar essa passagem. Por vários motivos. Porque ela cita muitas passagens, porque o autor dos Hebreus, dessa carta aqui, tem uma linguagem muito técnica, muito rica, com muitas ligações lógicas, e eu percebi no final do texto que nem eu mesmo, quando preguei o texto, falei assim, eu acho que não ficou claro não. Então, essa série é uma oportunidade para tentar refazer o trabalho e ser um pouquinho mais claro essa noite, espero, com a graça de Deus, conseguir. E eu espero que essa introdução não te assuste. O objetivo aqui não é que você olhe para tudo isso e fale assim, é difícil demais, não vou entender nada. Não, eu espero que hoje você entenda, assim como eu consegui entender melhor, o ensino dessa passagem de Hebreus 4, que nos fala do último descanso, do descanso eterno, o descanso final conquistado por Jesus Cristo. Não sei quantos se lembram, mas quando a gente pregou a carta aos Hebreus, eu e o reverendo Alceu, alguns anos atrás, passamos detidamente por várias passagens dessa carta. E aqui, no começo da carta, na primeira parte dela, o autor, que não sabemos quem era, se era Paulo, algum outro apóstolo, Lucas, ou algum outro personagem do Novo Testamento, não sabemos quem foi, esse autor, profundo conhecedor do Antigo Testamento, foi construindo várias comparações até aqui.
em que ele mostra Jesus e algum aspecto do Antigo Testamento. Com qual objetivo? Mostrar que Jesus é maior do que tudo. Ele fala no começo, no Antigo Testamento, no passado, Deus falou de muitas formas. Profetas, sonhos, visões, anjos. Ele falou de várias formas, mas agora ele mandou o ápice, Jesus Cristo. Depois, Deus falou com anjos, ele mandou seus anjos fazerem grandes coisas, mas agora ele mandou o Filho. Ele mandou o grande profeta Moisés, mas agora ele mandou o superior profeta Jesus Cristo. E ele foi construindo passo a passo comparações, para que os seus ouvintes, seus primeiros destinatários, que nós não sabemos quem foram exatamente, apenas sabemos que eles eram judeus de nascimento, de base, mas se converteram ao cristianismo, não quisessem voltar para o judaísmo. Porque em meio às perseguições que a igreja estava enfrentando, seria tentador voltar para o judaísmo. Porque até certo ponto, o judaísmo era aceito pelo Império Romano, mas o cristianismo estava começando a sofrer dificuldades. Então alguns irmãos nossos do passado, olhando para as suas dificuldades, pensavam assim: vale a pena ser cristão? Não dá para ser só judeu? A gente precisa realmente abraçar todas essas novas doutrinas e cumprimento de profecias e coisas que nos fazem detestáveis para os judeus e romanos? Será que não dá para a gente só ficar com o Antigo Testamento? E não está bom assim? Metade do caminho andado? Afinal de contas, o Antigo Testamento são 2/3 da Escritura. É muito maior do que o Novo Testamento. Não é bastante coisa? Já não é razoável? E o autor fala, não. É como se você se contentasse em comer farinha, ovos crus e leite, e não o bolo que veio em Jesus Cristo. Veio algo superior, algo que você não pode comparar com as coisas anteriores que foram servidas no passado. E ele mostra, no decorrer de toda a carta, que Jesus é incomparável. Nada chega perto dele, e vale a pena sofrer por causa dele, vale a pena viver por causa dele, porque ele é superior a tudo que nós já tínhamos antes. E agora, no capítulo 4, ele está encerrando um argumento que começa lá no 3, no qual ele está falando sobre o descanso. E é sobre esse descanso que eu quero falar com você. E apesar de nós não sermos judeus de nascimento, acredito que ninguém aqui é judeu de nascimento, apesar de nós não estarmos presos ao judaísmo, nem sofrendo as perseguições específicas que nossos irmãos do passado estavam passando, nós temos a mesma tentação. A mesma tentação de quando a situação aperta, nós abrimos a mão de algumas coisinhas aqui e ali. Abrimos mão de alguns pontos essenciais da nossa fé. Quando a situação fica difícil, a gente negociar alguns aspectos da nossa fé ao Senhor, nosso relacionamento com Ele, em prol de uma facilidade do momento. E essa carta, então, aqui no capítulo 4, vai nos falar sobre isso. E o texto vai começar falando para nós, no começo aqui, no versículos 1 a 3, sobre esse chamado, a prestar atenção no que está acontecendo. O autor, depois de trabalhar toda essa argumentação, ele diz o seguinte: temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de nós tenha falhado. Então ele começa chamando a gente a prestar atenção no seguinte: olha, muitos irmãos nossos da nação judaica, muitos irmãos nossos cristãos aqui da igreja, muitas pessoas vivendo a vida do dia a dia, têm percebido dificuldades. E no meio das dificuldades, das provações que vêm contra a sua fé, alguns têm desistido no meio do caminho. Alguns têm ouvido falar daquela promessa maravilhosa de um novo céu e de uma nova terra, têm ouvido falar de um paraíso, têm ouvido falar da vida eterna, têm ouvido falar de coisas maravilhosas. Mas na hora que a situação apertou, esses aí têm esquecido. Eles têm abandonado, têm negociado alguns aspectos da fé. E ele fala, temamos. Lembre-se, a gente não está negociando uma coisa qualquer. A fé que nós temos no Senhor Jesus é algo fundamental. Para o mundo, ter fé é uma coisa muito corriqueira, uma coisa muito simples. Todo mundo tem fé hoje em dia. Até ateu tem fé. Não sei no que, mas tem fé em alguma coisa sempre. Tem fé no destino, fé no karma, fé no acaso. Tem fé em alguma regra que vai dar algum conforto na existência. O ser humano, como dizia João Calvino, é um ser religioso por essência. O ser humano não consegue fugir dos parâmetros religiosos, sejam eles com Deus, com nome, com Jesus Cristo, ou uma religiosidade etérea, mística e coisas do tipo. O ser humano não consegue escapar disso. E ele tenta sempre colocar aspectos que tragam explicações e confortos. Isso até mesmo ciências da religião. Pessoas que não temem a Deus concordam com isso. Se você pesquisa os neandertais, as cavernas, você olha os ritos e povos do passado, todos eles têm alguma noção do sagrado. Todos eles querem de alguma forma compreender. E você já deve ter ouvido aquela história, que os povos antigos viam o trovão e para explicar falavam, é Deus. Viam a chuva e falavam, os deuses estão nos abençoando. Muitos povos faziam isso. Mas existia um Deus verdadeiro. Um Deus verdadeiro que não esperou a coisa acontecer para explicar quem que fez. Ele mesmo se revelou a nós. E esse Deus, diferente de todos os outros criados pelo homem, esse Deus que não é criado pelo homem, mas ele mesmo é eterno e existente desde sempre, ele se revela e fala, eu existo. Eu criei.
O mundo funciona assim, você goste ou não goste. O nosso Deus é um Deus meio carrancudo às vezes. Ele não fica pedindo muito a nossa opinião sobre como as coisas deveriam ser. Ele simplesmente faz as coisas. E Ele chama para que cada um de nós se junte a Ele nessa vida da fé e creia nele. E viva o compromisso com isso. E esse Deus, Ele então, é um Deus que a gente deve temer. É como o versículo 1 diz: temamos, portanto. A gente não está lidando com uma coisa qualquer. A gente não está lidando aqui com um time de futebol. A gente não está lidando aqui com preferência política. Nós estamos lidando, meus irmãos, com algo fundamental. E se nós negligenciarmos essas coisas, vai parecer que a promessa falhou. Vai parecer que aquela esperança um dia pregada para nós não era tão importante assim. E aí ele continua a argumentação, versículo 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, os que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Então o autor fala o seguinte: olha, a gente não pode brincar com a fé, é algo muito sério. Assuma um compromisso com Jesus, custe o que custar. Lembre a seriedade desses votos que você fez com o Senhor e leve eles até o fim. Por quê? Porque muitos irmãos nossos do passado ouviram palavras semelhantes a essa que eu estou dizendo. Aqui, palavras semelhantes a do autor e as minhas aqui no púlpito. Muitas pessoas na história do mundo ouviram pregações. Então, hoje, se você jogar no YouTube, tem milhares e milhares de sermões por aí. E milhares de pessoas já ouviram várias e várias mensagens evangélicas, pregações, palestras, sermões sobre a Escritura. O problema é que muitas pessoas ouviram muita coisa, mas na hora do vamos ver, não mudou nada. Por isso que ele fala, essas boas novas, a esperança de um descanso, de uma vida eterna, de uma esperança incomparável, também foi pregada para outras pessoas. Não é novidade que eu estou falando para vocês. Essa novidade, que na verdade não é novidade que eu estou falando para vocês, ela já foi anunciada há muito, muito tempo. Se você olhar para o Antigo Testamento, você vai reparar nos textos que lemos na liturgia, o Salmo 95, que o povo judeu, saindo do Egito, depois de 400 anos de escravidão, ouviu do Senhor uma promessa: eu vou levar vocês dessa terra de escravidão para uma terra que emana leite e mel. Eu vou tirar vocês do deserto para uma terra cheia de delícias, porque ali vocês encontrarão descanso. E o que o povo fez? Depois de ter visto milagres no Egito, o mar se abrindo, não foi um ventinho só que soprou, não, o mar realmente abriu. Essa semana, graças a Deus, a gente pôde viajar e foi lá para Maragogi. E lá tem o Caminho de Moisés, Trilha de Moisés, um lugar lindo, um dos mais lindos que eu já fui na minha vida. E lá tem um que chamam de Trilha de Moisés, que é um pedacinho de areia, um banco de areia muito comprido, que vai desde a praia até um pouco mais avançado. E dependendo da maré, fica tão baixo que dá para você ir andando até ali o meio. Quando a gente foi, não estava tão baixo assim, a água estava lá no joelho, mas ainda assim deu para aproveitar bastante. E na ida, na van, tinha um casal, 2 homens ali, e na hora que o nosso guia estava falando, ali é o caminho de Moisés, e não sei o quê, eu mesmo nunca vi esse caminho de Moisés, nunca peguei a maré baixa, não sei o quê, eu só vi os dois rindo. Nem existe caminho de Moisés. E eles não estavam falando dali de Maragogi, eles estavam rindo da Bíblia. E tudo bem, esse é o direito deles de rir do que eles quiserem. Deus também ri da gente assim, lá o Salmo 2 diz isso. Mas eles riram de uma coisa muito importante. E quando Moisés foi utilizado por Deus para abrir o mar, não foi um ventinho. Não é que a maré baixou. Não é que aconteceu uma soma de vários fatores naturais que se coincidirem aconteceu aquilo. Não, é terra seca. O texto diz que eles pisaram no chão e olharam a sola da sandália e estava seca. Deus fez milagres no passado e o povo viu isso. Quando chegaram no deserto, Deus fez chover pão do céu. Deus fez um grupo de codornizes para alimentar o povo. Constantemente Deus fez milagres para aquele povo. E quando Ele fala, tenham fé que eu vou dar uma terra prometida para vocês, o que eles fizeram? Riram, zombaram, não acreditaram. E olha que eles viram, coisas que a gente sonha em poder ver. A gente assiste filmes e fica assim, nossa, olha que bonito, imagina como foi de verdade. Eles viram o de verdade e riram, desprezaram aquilo. E por isso que Deus diz no Salmo 95, não entrarão no meu descanso. Qual que era o problema daquelas pessoas? É o que o versículo 2 nos diz, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Não é ouvir um bom discurso, não é saber muita teologia, não é conhecer a Escritura de cabo a rabo, saber o nome de todo personagem, de todas as histórias. Não é isso que salva ninguém. Intelectualidade não salva ninguém. O que salva é fé agregada ao conhecimento. Seja ele pouco ou seja ele muito.
Aquelas pessoas viram milagres de Deus. Tiveram o maior profeta do Antigo Testamento, Moisés. Viram Deus agindo no meio deles por mais de 40 anos. E não teve fé. Por isso Deus falou, vocês não vão entrar. Daquele grupo só entraram 2 pessoas, Josué e Caleb. O resto morreu no deserto. Peregrinaram por 40 anos, uma jornada que daria para ser feita em 13 dias. Deus fez eles passarem 40 anos andando em círculos no deserto, porque eles não creram na promessa. E Deus trouxe consequências para a incredulidade. E aí a pergunta que fica no ar do autor aqui é o seguinte: qual que foi o problema deles? Falta de conhecimento? Falta de milagre? Falta de coisas maravilhosas? Não, falta de fé. E até hoje pessoas caminham no mesmo trilho. Conhecem muita coisa, leem muita coisa, ouvem podcasts, fazem cursos, leem livros teológicos, sabem muita coisa, sabem às vezes mais de Bíblia do que muito crente. Tem ateu aí que sabe muito mais coisa que a gente. Mas tem fé? Do que adiantou? O autor pergunta isso para a gente. Será que é assim que tem que ser? Será que Deus quer nos abençoar de qualquer jeito? Será que Ele nos promete uma terra prometida e fala assim, tanto faz o que você faz, tanto faz como você reage à minha palavra? Não. Ele quer que nós tenhamos fé. Por isso que o versículo 3 fala da nossa esperança. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. E aí ele vai começar a explicar toda a razão de tudo isso que ele disse. Então o que você tem que entender até aqui é o seguinte: não adianta saber muita coisa, não adianta ver muita coisa, não adianta participar de muita coisa. Se você não tem fé na simples promessa de Deus, não adianta nada. O povo no Antigo Testamento sofreu isso. Cristãos nominais, desde a época de Jesus até hoje, passam pela mesma coisa. Lotam as igrejas. Você olha para conferências e congressos que tem por aí, lota de crente. Você vai lá na Conde Sarzedas, no centro de São Paulo, a Rua dos Evangélicos, o que mais tem é livraria hoje em dia. Vender livro evangélico até que dá dinheiro de vez em quando. É uma maravilha. Mas tem fé? Você olha para aquelas catedrais, grande templo, salão dos milagres, milhares de pessoas, uma procissão, marcha para Jesus. Aí mostra aquela foto de drone lá, centenas, milhares de pessoas falando que essa cidade é do Senhor Jesus. Chega segunda-feira, Jesus não é rei de nada. Porque não mudou nada. Acharam que por marchar, por estar, por pegar um óleo ungido, um lenço, alguma coisa, participar de uma procissão, comprar um livro de teologia, fazer um curso, conseguiria alguma coisa de Deus. Mas nada que o homem faz conquista nada da parte do Senhor. Nunca foi por obras. E quanto mais a gente tenta, mais desgraça a gente traz para a nossa vida. Por isso que o texto fala, não é por causa de tudo isso. É pela simplicidade da fé. Quando nós cremos na promessa de Deus de entrar no descanso dele, que nós vamos ver agora que descanso é esse, nós participamos dele. Pelo simples ato da fé. Que é crer na promessa, viver pela promessa. E agora, a partir do versículo 3, a segunda parte dele, nós vamos ver a razão do autor para poder falar essas coisas aqui. Que descanso é esse que ele está falando? E aí ele vai argumentar. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Ainda que Deus tenha concluído todo o seu trabalho no começo, ele continuou se envolvendo com a humanidade. Diferente daquela ideia que alguns têm de Deus, de que ele deu corda no mundo e saiu, e deixou a coisa funcionar do jeito que ele programou, o nosso Deus não é assim. Nós não somos deístas. Nós cremos em um Deus que ele criou, ordenou e continua ativamente vivendo nesse mundo e agindo com a gente. Tanto que o texto fala, ele preparou tudo, mas no tempo ele falou, creiam em mim. E o homem não creu, e ele interferiu, e ele agiu, ele quer se relacionar com a gente no tempo. E ele continua dizendo, versículo 4, porque em certo lugar, assim disse no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. Novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrar em alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia. E já vamos falar dele. O que ele está mostrando para nós são 3 tempos. Primeiro é que a gente olha para Gênesis 2, o texto que a gente leu na liturgia, em que fala que depois de 6 dias de criação, no 7º dia Deus descansou. E quando eu preguei esse texto algumas semanas atrás, um detalhe do texto eu não comentei de propósito. Você já reparou que no 1º ao 6º dia fala, e houve tarde e manhã? Dando a entender que aquele dia se completou. E o 7º tem? O 7º dia não é um dia de 24 horas. O 7º dia não é um dia do nosso calendário. Ele é um dia que começa e dura, que não tem fim, é um dia eterno.
Quando Deus cria todas as coisas, e agora como rei ele se assenta e descansa no seu trono, governando sobre tudo, ele agora chama para que cada um daqueles que ele criou e que vive nesse planeta se submeta à sua autoridade. Isso é desde Gênesis 2. A gente falou bastante disso na mensagem de Gênesis 2. Lá no 7º dia que iniciou naquele momento, Deus ele tem falado constantemente para toda a criação: venham descansar em mim. Venham se repousar no trono ao meu lado. Venham fazer parte da minha família. Venham encontrar descanso próximo de mim. Eu criei, eu ordenei, e agora eu reino sobre tudo. Eu quero que vocês fiquem próximos de mim. E a maior prova disso é que ele enviou seu Filho, o Rei Jesus, a esse mundo, para que através da encarnação do seu Filho, nós fôssemos feitos filhos de Deus e chegássemos perto dele. Deus quer que nós sejamos perto, por isso que ele fala: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados. Deus sempre teve um plano de trazer pessoas para perto de si, para desfrutar do descanso que ele oferece. E que descanso é esse? De saber que ele reina, que ele cuida de nós, que o maior inimigo de nossas almas, o diabo, o inferno, a morte e o pecado, são vencidos por ele, que nada, absolutamente nada, como diz Paulo, pode nos separar do amor de Deus, porque ele cuida de nós. Então, desde o começo, Deus quer que a gente descanse nele. Mas o que o homem faz? Segue seu próprio caminho. E aquele dia que não teve fim continua existindo e existe até hoje. Aquele descanso convidativo de estar próximo de um Deus que governa continua até hoje naquele convite. E passando o tempo, Deus continua ofertando. Chega no deserto, como falei agora há pouco, e Deus fala para eles: eu vou dar uma terra para vocês. Creiam que eu estou com vocês. Creiam que eu vou dar vitória e vocês vão vencer inimigos muito mais poderosos do que vocês. Creiam em mim, se submetam ao meu governo. E o que o povo fez? Tapou os ouvidos. Por isso que Deus falou: vocês não vão entrar. Eu ofereci, mas vocês rejeitaram. Então tem aquele descanso inicial, que depois é exemplificado na terra de Canaã, a terra prometida. Para um povo que viveu no deserto por muito tempo, no Egito por muito tempo, entrar em uma terra fértil e maravilhosa era o sonho de todo mundo. Era o paraíso, era como voltar ao Éden. Mas o povo não creu, mesmo Deus fazendo tudo. E por isso não experimentou aquela amostra do descanso eterno. Por causa da falta de fé naquele momento de entrar na terra, eles não entraram naquele descanso original lá do começo. E aí agora, o autor volta para o tempo presente. Ele agora volta para cada um de nós e diz o seguinte, no versículo 7, de novo, e de novo, na nossa geração agora, determina certo dia. Que dia é esse? Hoje. Determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, conclusão do autor, que a gente tem que entender agora, resta um repouso, resta um descanso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, aquele que encontrou esse descanso eterno que o autor está nos convidando a participar, também ele mesmo descansou das suas obras como Deus das suas. Então o convite é que é o seguinte: olha para o passado, olha lá para o Egito, o povo que não creu vendo tudo, perderam a oportunidade. Olha para a época, já dentro da terra prometida, quantas pessoas foram rebeldes, basta olhar o livro de Juízes para entender isso. O povo seguia o seu próprio coração e fazia o que achava melhor, e o livro de Juízes é um dos livros mais horríveis da Bíblia, você tem que ter estômago para ler ele, porque é uma situação mais bizarra e horrível do que a outra. Tem esquartejamento, tem incesto, gente sendo queimada viva, é horroroso aquele negócio. Por quê? Porque cada um seguia seu coração e fazia o que queria, achava melhor. Essa é a moral do livro, e o povo não encontrou descanso. E aí eles entram na terra prometida e pensam: poxa, precisamos de um rei, igual das nações. Vamos ter Saul como rei nosso. Um homem alto, forte, um homem poderoso, é isso que a gente quer. E não confiaram no Senhor. Aí veio Davi e Salomão, e a mesma história se repete de rei em rei até o final do Antigo Testamento. A cada momento que Deus chama o povo a confiar nele, o que o povo faz? Não, eu confio no meu rei. Não, eu confio na minha força. Não, eu confio nos meus profetas que falam o que eu quero escutar. Não, eu confio na minha inteligência, na minha sabedoria. Não, eu confio nos meus bens. Constantemente Deus chamava o povo. Os profetas falam, desde a madrugada Deus mandava profetas, chamando a gente: ouçam a voz do Senhor, venham para o descanso dele, submetam ao governo do Senhor. E o povo constantemente: não, com várias e várias desculpas. E aí o autor olha para essa história e ele já sabe onde vai dar. E ele vira para os seus ouvintes naquela época, e eu viro para vocês agora e falo o seguinte: Deus é tão generoso, que agora, hoje, agora, dia 28 de janeiro de 2024, Ele está te chamando de novo ao arrependimento.
Hoje, você tem que olhar para todo esse fracasso da humanidade e perceber que se você não atentar para as palavras de Deus, hoje, talvez seja tarde demais. Se hoje você não assumir um compromisso verdadeiro de largar a tentativa de se salvar do seu próprio jeito para lá e abraçar a fé em Jesus, aquele rei soberano que governa sobre tudo, hoje, talvez você não tenha outra oportunidade. E ele usa um argumento muito bonito para isso. Eu acho muito bela essa maneira como ele escreve. Porque ele fala o seguinte: Josué, o homem que era o responsável para conquistar a terra prometida, o sucessor de Moisés, um guerreiro, ele liderou o povo na conquista da terra de Canaã. E quando entraram lá, o que aconteceu? Conseguiram descanso? Parece que não. Porque o povo continuou no pecado, continuou na rebeldia. E o ponto do autor é o seguinte: séculos depois, quase 1000 anos depois, vem Davi. E Davi escreve um salmo no qual ele fala da mesma história lá do passado. E como que ele conta a história? Hoje. Davi, como profeta de Deus, ele também era um profeta além de rei, ele olha para a experiência do passado e percebe: o Deus que chamou o povo naquela época quer chamar o meu povo hoje, no meu reinado, para seguir o descanso do Senhor. O problema é que Davi morreu. E o povo da época dele morreu. E agora a bola está em nossos pés. A oportunidade chegou na gente. E Deus fala para cada um de nós: hoje, quando você lê essa palavra, hoje, Deus está te chamando para descansar nele. Para olhar para tudo aquilo que Deus prometeu e agora encontrar descanso nele. E tem uma beleza curiosa aqui. No versículo 8, quando fala de Josué, poderia ser traduzido muito bem por Jesus. Ora, se Jesus lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. É claro que colocando Jesus aqui ficaria um pouco estranho, mas a razão dessa possibilidade de tradução é porque o nome Josué, tanto em grego como em hebraico, é o mesmo nome de Jesus em grego e hebraico. Jesus, no grego, ou Yeshua, no hebraico. Se você ler a Bíblia em hebraico, se for ler o nome de Josué, vai estar lá, Yeshua. Se você ler o Antigo Testamento em grego, na Septuaginta, vai estar lá, Jesus. Jesus, filho de Nauê, de Num, na nossa tradução. Josué e Jesus têm o mesmo nome, de propósito. Deus, na sua sabedoria, quando vai encontrar com Maria e fala que ela teria um filho, ele que dá o nome. Ele vai se chamar Josué. Por quê? Porque ele vai salvar o povo. Ele, assim como o Josué do passado que falhou na sua ambição em trazer o descanso perfeito, esse vai nos fazer entrar na terra prometida. Esse do passado que falhou em conduzir o povo em obediência e em fé, agora vai ter um sucessor, Jesus Cristo, o novo Josué, que tem até o mesmo nome. E esse Jesus Cristo foi o primeiro homem a entrar na terra prometida, no novo céu e na nova terra. E esse homem, Jesus Cristo, que entrou lá, o grande conquistador, que venceu a morte e o inferno, agora chama cada um de nós: confiem em mim, se submetam à minha vontade. Do jeito que ele falou semana passada: vinde, eu vou cuidar de vocês. Ele não é um rei tirano, um déspota, um homem com poder que pisa nos seus subordinados. Diferente dos líderes desse mundo, Jesus é um rei amoroso, um rei que dá vida pelos seus súditos. Um homem que de fato ama, vive e morre e ressuscita por amar sua noiva. E Jesus fez tudo isso para conquistar o novo céu e a nova terra para nós. Por isso que ele fala no Evangelho de João: eu vou preparar morada para vocês. Eu vou preparar uma nova terra para a gente morar. E nela não terá fim. Nela não haverá mais morte, nem choro, nem dor, nem tristeza. Nesse novo céu e na nova terra que eu vou preparar e conquistar para cada um de vocês, haverá vida em plenitude. Aquele descanso do 7º dia, lá de Gênesis capítulo 2, vai ser experimentado por todos aqueles que têm fé em mim, no novo céu e na nova terra. Jesus, como o Rei perfeito, ele vem para cumprir. E é por isso que o autor volta para a gente no versículo 11 e fala de novo: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. É bem apelativo. Olha para tudo que aconteceu. Olha para o seu pai, para a sua mãe aqui. Literalmente, nosso pai e nossa mãe aqui da nossa época eram crentes. Se eram, foi difícil. Você viu as lutas que eles enfrentaram para perseverar naquela caminhada? Não eram. Você viu a tristeza que é perder um ente querido que você ama, mas que não conhece o Senhor. Olha para as expectativas que as pessoas tinham de vida, anos, décadas, mas que acabam repentinamente. Olha para as oportunidades que seus pais e antepassados tiveram de se arrepender e conhecer o Evangelho e muitas vezes desprezaram. Hoje Deus está falando: hoje, se você ouvir a minha voz, não endureça o coração. Hoje, eu quero que você venha até mim, você que está cansado e sobrecarregado. Hoje eu quero que você venha entrar no meu descanso eterno, por meio da fé. Hoje eu quero você perto. Não deixe para amanhã. Não negligencie.
Você não sabe quanto tempo mais você vai viver. Isso aqui era muito dito antigamente. Eu lembro quando era criança, eu ouvia sobre os grandes pregadores das multidões, Billy Graham, um dos maiores deles. Era um grande evangelista. Lotou o Maracanã, não sei quantos aqui sabem disso. E esse grande pregador, o Billy Graham, que tem obras maravilhosas escritas, ele era apelativo nesse sentido. E se você morrer hoje? Para onde você vai? E se você morrer hoje, para onde você vai? Para o céu ou para o inferno? Para perto de Deus ou distante do Senhor em juízo para sempre? E parece que a minha geração ouviu tanto isso que a gente cansou e não repetiu mais. Hoje em dia, como eu falei pela manhã, a gente quase não ouve falar sobre o inferno, sobre vida eterna, sobre o apelo, hoje, escolha hoje, siga Jesus hoje. Parece que a gente perdeu esse senso de urgência. Mas o texto volta e fala, se esforce. Não vai ser fácil. Eu digo isso porque eu fui me auto-enganado por conta disso. Quando eu era adolescente em acampamentos, e os pastores, na boa intenção, baseado nesses grandes pregadores do passado, faziam apelos. Faziam mensagens, explicavam sobre o convite do evangelho, mensagens como essa. E chegava no final, e quando a gente orar, todo mundo de olho fechado, falava assim, se alguém aqui quer aceitar Jesus Cristo, levanta a sua mão. De olho fechado, ninguém precisa ver, levanta a sua mão, e eu vou orar por você. E eu lembro que eu levantei a mão uma vez. Aí fui em outro acampamento. E fez o convite de novo, eu levantei a mão de novo. E outro, e eu levantei a mão de novo. E aí chamava na frente, e eu ia lá na frente, chorando, porque eu queria aceitar Jesus. E eu fiz isso umas 4, 5 vezes no mínimo. Até que passou um tempo, comecei minha preparação para ser pastor, e um dia eu conversei com um desses pastores que fazia esses apelos na igreja. Eu ia pregar meu primeiro sermão numa igreja lá no Santa Fé. E aí cheguei lá, Monte Alegre, na verdade. Não, Santa Fé. Lá no bairro de Santa Fé. E aí eu falei pro pastor, deixa eu falar uma coisa aqui. Por que vocês faziam apelo tantas vezes, toda vez eu levantava a mão e a vida não mudava? E aí ele falou, assim, eu acho que você estava com expectativas erradas, Gunther. Não é porque você levanta a mão que a sua vida vai mudar instantaneamente. Não é, no meu caso, eu pensava o quê? Que se a partir do momento que eu aceitasse Jesus e levantasse minha mão, tudo ia mudar. Tudo ia mudar. Pecados que eu cometia, não ia pecar mais. Desafios que eu tinha, não ia ter mais. Fraquezas que eu tinha, não teria mais. Que minha vida agora seria de um super-herói da fé. Eu ia tomar um energético espiritual e seria um novo homem. Mas faltava entender o que era a conversão. Por isso que eu mesmo não faço apelo de chamar as pessoas para frente. Porque eu não quero que vocês se confundam, mas eu quero que vocês tenham um compromisso urgente, tanto quanto aquele de levantar a mão. O autor fala isso, se esforce. Não é uma coisa que você simplesmente levanta a mão e acabou. Não é faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e meu Salvador. Em nome de Jesus, amém. Pronto, acabou. É uma vacina espiritual. Pronto, estou salvo. Não funciona assim. O autor fala, se esforce. É dia a dia, é um compromisso. É claro que ele vai ter um ponto inicial. Vai ter um dia que você vai falar, Jesus, eu desisto de tentar me salvar, eu quero você como meu Senhor e Salvador. A partir de agora eu desisto de viver por mim, eu quero viver pelo Senhor. Transforma a minha vida, eu sou seu. Eu não quero mais ser meu, eu quero ser do Senhor. Porque o Senhor morreu na cruz por mim e eu sou o teu filho. Eu creio na tua palavra para todo sempre, não importa o que aconteça. Isso é importante. Mas a segunda-feira vem. A antiga tentação vem de novo. O desafio que você enfrentava no trabalho, na casa, vem de novo. Eles vão falar assim, poxa, esse aí converteu, hein? Vamos embora. Não, vai vir. Por isso que a gente tem que se esforçar, para que cada dia a gente se apegue à fé. Por isso que o profeta Abacuque, Paulo citando Abacuque, dizem, o justo viverá pela fé. Ele viverá uma vida de fidelidade, dia a dia confiando, dia a dia se apegando, dia a dia se aproximando do Senhor. O povo naquela época do Antigo Testamento ouviu a palavra e podia falar, somos teu povo. Mas logo em seguida negava o Senhor. Na época do autor dos Hebreus, eles podiam falar, nós cremos na promessa de Jesus, mas chegava no dia seguinte e largava tudo para lá. Hoje, talvez você tenha ouvido essa palavra várias e várias vezes, tenha aceitado Jesus várias e várias vezes, assim como eu, mas não aprendeu o custo de carregar a cruz e viver dia a dia se aproximando mais e mais dele. Cada dia apegado a Jesus. Quando Jesus te salva, ele de fato te salva. A partir daquele momento, sua vida é outra. Mas a partir daquele momento, ele quer que dia a dia você ande ao lado dele, como falei semana passada. Aprenda de mim. Tome sobre você o meu jugo. Quero pegar você pelo ombro e caminhar com você. Dia a dia. E isso que é a nova vida que ele quer. E isso envolve esforço. Isso envolve você falar não para algumas coisas que você dizia sim. Isso envolve ser mais firme com coisas que você era mais relapso. Isso envolve comprometimentos até de rotina. Estar na igreja, adorando ao Senhor com seus irmãos. Vai envolver muitas coisas. Vai ter custos nessa jornada. Jesus falou sobre isso. Mas você tem que calcular, assumir um compromisso e viver a caminhada da fé, dia a dia, lembrando que esses verbos não estão no singular.
Esforcemos-nos. É uma caminhada que fazemos como povo. Sozinho é impossível praticamente. Se você quer assumir um compromisso com Jesus, viver uma vida diferente, você precisa da igreja. Essa carta foi escrita para uma igreja. Quem tem que perseverar e se esforçar é parte da igreja. E sem a igreja você não vai longe. É como um carvão fora da churrasqueira. Apaga. Você precisa estar próximo do povo de Deus. Porque no dia que você estiver fraco, seu irmão vai estar forte para te ajudar. E no dia que ele estiver fraco, você vai estar forte para ajudar ele a lembrar. E um ao outro vai se estimular. E um ao outro vai se ajudar. E nessa caminhada conjunta, um segura o outro, para que ninguém se perca no meio do caminho. Como ele falou no começo. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Não é para ficar ninguém para trás. Por isso que ele é tão apelativo. Por isso que ele é tão insistente. Por isso que eu estou insistindo tanto nessa mensagem. Não tente viver sozinho. Não pense que a conversão é um ato instantâneo. É uma jornada de toda a vida. Mas saiba que se você entrar nisso, você vai encontrar o descanso que nada nessa vida pode te oferecer. O descanso eterno. De saber que a sua vida não se resume aos seus 70, 80 anos. A sua vida não vai se resumir aos desafios e lutas que você enfrenta agora. Porque no ponto de vista da eternidade, tudo isso um dia vai passar. Tudo isso aqui um dia se tornará tão pequeno que você não vai nem lembrar mais. Por meio da união com o povo de Deus e o crescimento na fé, desafios serão superados, pecados serão vencidos, fraquezas serão suportadas. Você vai crescer, mas é uma jornada. E você precisa assumir esse compromisso hoje, como o autor diz. E é por isso que essa passagem termina com o versículo 12 e 13. Por isso do porquê, a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, de 2 lâminas, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, coisas indivisíveis, juntas e medulas, não dá para separar, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então o autor, depois de falar de tudo isso, fazer um convite tão gracioso, ele fala: e não brinque com a palavra do Senhor. Infelizmente, aqueles 2 homens do nosso lado estavam brincando. Espero que eles mudem de vida, que se arrependam, tenham uma transformação na sua caminhada. Mas muitos talvez aqui hoje brincam. E aqui no sentido não é de ter bom humor. A gente lê umas passagens na Bíblia, eu mesmo leio algumas passagens na Bíblia que eu dou risada. Que é engraçado mesmo, coisa que acontece. A gente não tem que ser carrancudo, super sério e sisudo. Quem me conhece sabe disso. Mas uma coisa é brincar com coisas engraçadas que acontecem. Da risada do leve da vida. Outra coisa é você fazer graça das promessas de Deus. Por isso que o autor fala: se esforce, porque a palavra de Deus não se brinca. Ela é tão cortante, mas tão cortante que sem perceber ela corta. Eu não sei quantos de vocês já tentaram afiar a faca para o churrasco. Depois que eu aprendi, eu fiquei bom nesse negócio. Um dia você vai fazer um churrasco, me chama que você afia a faca. Mas se a faca está bem afiada, mas bem afiada mesmo, você vê aquele pessoal cortando até folha de papel com ela. Já viram esses vídeos, né? Uma faca bem afiada, você não sente ela cortar. Se você pegar ela no fio, ela vai cortar a sua pele e a sua carne, e você só vai perceber depois, se ela estiver bem afiada. Aqui fala que a palavra de Deus é tão afiada que ela separa coisas indivisíveis. Ela é muito mais afiada e perigosa do que você imagina. Ao entrar nesse lugar hoje à noite, você está entrando em um grande perigo. Porque ao ouvir palavras como essa, a começar por mim que preparei essa pregação antes, mas cada um de nós aqui que ouviu, está em sério perigo. Porque essa palavra afiada, cortante, profunda e penetrante, essa palavra agora está apontada para você. E ela te chama uma resposta. Você vai crer, encontrar descanso, ou você vai brincar? E saiba que com Deus não se brinca, porque o texto diz: e não há criatura, não há nada nesse mundo que possa esconder do juízo de Deus. Deus um dia vai te perguntar: como é que você reagiu àquela mensagem no dia 28 de janeiro de 2024, na Igreja Presbiteriana da Freguesia do Ó? Como que você vai reagir diante daquela oferta que eu te fiz? Não era brincadeira. Eu estou falando sério. Mas perceba que juntamente com essa advertência, em 2 versículos, nós temos 10 fazendo convites constantes. Não é para ficar ninguém para trás. É para entrar no descanso. É para ter fé. Deus quer a gente perto. Ele conquistou o novo céu e a nova terra para nos dar. As advertências da Bíblia vêm depois de grandes palavras de promessas maravilhosas. Deus não é um Deus que quer te jogar no inferno. Ele é um Deus caçador de pecadores. Se Ele quisesse, Ele fazia isso no estalar de dedos. Ele é um Deus misericordioso, por isso que Ele espera. E dia a dia tem paciência. Dia a dia Ele chama. Dia a dia Ele busca pecadores. Hoje, Ele está te dando mais uma oportunidade. Hoje, o que você vai fazer?
Você vai submeter ao Rei Jesus e entrar naquele descanso que começou naquele 7º dia, que é um dia eterno, e descansar em Jesus em tudo aquilo que ele fez, tudo que ele conquistou, ou você tentar viver a vida do seu jeito, encontrar propósito, sentido e salvação do seu próprio jeito. Se você se render a Cristo e aceitar Ele como seu Senhor e Salvador, de que Ele fez tudo para te salvar, e que agora Ele tem o direito por ter te salvado, de ser o Senhor da sua vida, um Senhor amoroso, gentil e que quer o melhor para você, se você aceitar essa verdade para a sua vida hoje, caminhar nessa jornada hoje, você vai encontrar o descanso. Porque como disse pela manhã, Jesus diz: nenhum que vem a mim, eu lanço fora. Todos aqueles que o Pai me dá, eu não rejeito. Você pode talvez pensar: mas Jesus, eu fiz tanta coisa já. Estou tão errado, sabe? Eu já ouvi pregações, já zombei, já fiz coisas tão absurdas, tão blasfemas. Olha, se um dia for fazer competição de pecado, eu acho que talvez eu ganhe. Eu já fiz bastante coisa feia nessa vida, que pouca gente sabe. Coisas no meu coração, palavras que eu já disse para Deus que eu tenho vergonha todos os dias que eu lembro. Não importa o que você fez. O convite ainda é o mesmo. Arrependa-se, abandone e venha. Ah, mas não tem mais. Jesus fala: de modo nenhum. Ah, mas não tem modo, não tem argumento. Se você hoje, movido pelo Espírito Santo, entende que isso aqui é para você, que essa palavra hoje é direcionada para você, que hoje você tem que tomar uma decisão, hoje você assuma um compromisso no seu coração com Jesus Cristo. E conte com essa igreja para te ajudar. E se você já faz parte desse descanso, lembre, nós somos um povo. Se você vê alguém fraco, o seu dever é ajudar. No caso aqui na carta, foi o autor que estava falando, constantemente lembrando e estimulando. Hoje você é esse autor. Hoje você que tem que chamar seu irmão a ficar firme. Hoje você tem que exortar a esse compromisso com Deus. Nós temos que ter uma igreja unida nesse sentido, unida nessa esperança que Jesus nos oferece. E por isso, vamos terminar orando então. Orando para que essa palavra, que tem propósitos muito específicos na vida de cada um aqui, encontre seu propósito na vida de cada um aqui. Senhor, nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que talvez tenhamos ouvido sua palavra tantas e tantas vezes já, saibamos de tantas e tantas coisas, conheçamos tantas histórias do Senhor, e ainda não levamos isso a sério, ainda não recebemos essas palavras com fé, como algo que realmente transforma a nossa vida dia a dia. Tem misericórdia de nós, Senhor, perdoa os nossos pecados, especialmente, Pai, aqueles que já têm caminhada contigo, mas se afastaram, aqueles que talvez ouviram falar do Senhor, mas nunca levaram a sério, ou aqueles que, apesar de ter muito contato, nunca se firmaram perto de Ti, Senhor. Tem misericórdia das pessoas. Mas nós pedimos também que, junto com a Tua misericórdia, venha a Tua graça, o Teu favor, a bênção, a certeza do descanso. Que nós possamos, cada um de nós, mas especialmente esses que acabamos de falar, venham encontrar em Jesus o descanso que nenhuma coisa nessa vida pode nos oferecer. Ajuda a encontrar descanso para a nossa alma, descanso da fadiga de tentar encontrar a salvação, o descanso de sabermos que temos agora um Pai, um Salvador, um Espírito que habita em nós, uma esperança de um novo céu, uma nova terra, de um novo lugar transformado, sem pecado. Inunda o nosso coração de esperança, nos ajuda a ter fé e perseverar dia a dia. Peço também, Pai, para aqueles que são maduros na fé, aqueles que já têm crescido e têm firmeza nessa convicção. Ajuda eles a cuidarem do próximo. Nos ajuda a sermos uma igreja na qual nós pastoreamos uns aos outros. Não deixamos ninguém se desviar, mas insistimos até mesmo com lágrimas para que ninguém se desvie e negligencie a Tua palavra, que é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Senhor, não nos deixe brincar com essa espada hoje à noite. Não nos deixe brincar com a Tua promessa. E que hoje seja dia de salvação na vida de muitos. Que hoje seja dia de renovação espiritual na vida de muitos. Que aqueles que estão acomodados na vida cristã e pensaram que ter vida contigo é apenas aceitar um chamado e um apelo, entendam que há uma caminhada a ser trilhada, uma caminhada junto com o Senhor e junto com o Teu povo. Nos ajuda nisso, Senhor. São tantos desafios, nós somos tão fracos, mas no Teu Espírito nós podemos vencer isso. Em nome do Senhor. É o que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.